Liturgia diária com o Padre Ivanildo Araújo Souza, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Rio Pardo de Minas, Diocese de Janaúba. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 23. Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira do mar. Grandes multidões se reuniram em volta dele. Por isso, entrou numa barca e sentou-se, enquanto toda a multidão estava de pé na margem. Jesus falou-lhes muitas coisas com parábolas. Eis que o semeador saiu para semear. Ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves foram e comeram. Outra parte caiu entre as pedras, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, queimou-se e, não tendo raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra parte, enfim, caiu entre terra boa e deu frutos. Algumas deram 100, outras 60, outras 30. Quem tiver ouvidos, ouça. Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que falas a eles em parábolas? Jesus respondeu: porque a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois será dado a quem tem, e lhe será dado em abundância. Mas a quem não tem, mesmo que tem, lhe será tirado. É por isso que falo a eles em parábolas, porque veem sem ver, e ouvem sem ouvir e entender. Neles, então, se cumpre aquela profecia de Isaías que diz: vocês ouvirão, mas não entenderão, enxergarão, mas não verão, porque o coração deste povo ficou insensível. Ouviram de má vontade, fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração, nem se convertam, e assim eu os cure. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e seus ouvidos, porque ouvem. Pois eu lhes garanto, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, a explicação da parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e a leva embora o que foi semeado em seu coração. Essa é a semente semeada à beira do caminho. O que foi semeado entre as pedras é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando vem uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo tropeça e cai. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, porém as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela não dá fruto. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Essa dá fruto. Um produz 100, outro 60, outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o capítulo 13 do Evangelho de São Mateus apresenta o ensinamento de Jesus sobre a dinâmica do reino de Deus, por meio das parábolas. A primeira parábola é a da semente, ou da palavra, segundo a explicação dada pelo próprio Mestre. A comunidade de Mateus
provavelmente se questiona sobre o porquê do reino de Deus não se propagar como esperado. Aí a comunidade lembra a parábola de Jesus, na qual os terrenos que acolhem a semente são diferentes. Um é duro, pisado, outro é espinhoso, outro é pedregoso, e há também o fértil, que produz 100, 60 e 30. Portanto, a semente, a palavra do reino, meus irmãos e irmãs, em si tem a força, mas pode não encontrar ambiente próprio para frutificar. O semeador é um incompetente que joga a semente à toa, mas é um camponês pobre que planta no pequeno terreno que lhe resta, depois que se espalhou o latifúndio na Galileia. Assim como a semente, a palavra de Deus produz resultado, se encontra um coração aberto para acolhê-la e um semeador na comunidade, teimoso para lançá-la à terra. Ó Jesus, incansável semeador da boa semente, dai-nos a capacidade de entender que nem toda palavra boa cai em coração aberto e receptivo. Tu nos ensinas que o importante é semear a Tua palavra, sem cessar e por toda parte. No tempo e lugar oportunos, os frutos vão aparecer. Que sejamos semeadores do reino de Deus, lançando a semente na terra, para que ela produza frutos de esperança, de caridade, de amor e de misericórdia. Rezem comigo. Meu Pai, a vós me abandono. Fazei de mim o que quiserdes, o que de mim fizerdes, eu vos agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo, contando que a vossa vontade se faça em mim e em todas as vossas criaturas. Não quero outra coisa, meu Deus, entrego minha vida em vossas mãos. Eu vos dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque eu vos amo e porque é para mim uma necessidade de amor, dar-me e entregar-me em vossas mãos sem medida, com infinita confiança, porque sois meu Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.